Olá! Que Deus abençoe a sua sexta-feira e o seu final de semana poderosamente. Que o Espírito Santo possa vir sobre a tua vida, trazendo paz para a tua mente, para a tua alma e para o teu coração. É chegado o tempo de Deus te abençoar cada vez mais, te proteger e te livrar do mal. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais um Falando com Deus, meditando e estudando o livro do profeta Ezequiel. Hoje nós chegamos no poderoso capítulo de número 12, que tem uma palavra muito forte a nos ensinar. E antes de nós lermos, nós iremos fazer uma pequena oração, pedindo a sabedoria do Senhor sobre essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está aqui a Tua palavra que é santa, que é verdadeira, que é poderosa. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para que a gente possa aprender o melhor de Ti, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes de nós meditar, nós iremos meditar por parte esse texto para que você entenda bem o que estava acontecendo naquela época e o que Ezequiel ia profetizar. Versículo 1, 2 e 3 que diz assim: Veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu que habitas no meio da casa rebelde, tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouçam, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, filho do homem, prepara as tuas mobílias para mudares de dia, muda os olhos dele, e do lugar mudarás para o outro, aos olhos dele. Bem pode ser que reparem nisso, e ainda que eles são casa rebelde. Diga glória a Deus. Deus, ele queria ensinar algo para o povo que tinha vindo de Jerusalém exilado no reino de Jeconias. Então, ele começa a chamar aquele remanescente que havia sido trago de Jerusalém à força, cativo, de casa rebelde, porque eles não ouviam a voz do Senhor e nem se arrependeram daquilo que fizeram. E alguns daqueles estavam se sentindo tristes, abandonados por Deus, porque eles pensavam assim: nós viemos para cá, mas existem pessoas que ainda moram lá. Significa que Deus não nos ama, significa que aquele povo que está lá em Jerusalém é mais amado do que nós. E na verdade não era, porque aquele povo que estava lá, eles iam sofrer muito mais do que aqueles que foram levados pela primeira vez. Deus queria mostrar para aquele povo que ainda no exílio eles eram amados e o seu coração estava se endurecendo para Deus. Quantas e quantas das vezes nós somos também casa rebelde? Por quê? Porque nós não conseguimos reconhecer aquilo que Deus faz na nossa vida. Deus, ele tem nos dado livramento de doenças. Deus, ele tem nos sustentado num tempo que tudo está ficando tão caro, num tempo que há uma dificuldade tão grande para conseguir as coisas. Você tem conseguido, você tem prosperado, mas ainda assim nós endurecemos o nosso coração, assim como a casa rebelde, que eram os remanescentes que estavam na Babilônia naquele tempo. Deus, hoje ele manda te dizer: começa a reconhecer aquilo que eu já fiz na tua vida para eu poder fazer mais. Começa a ter fé naquilo que eu já fiz para que você possa entender que eu ainda tenho muito a fazer na sua vida. Versículo de número 4 ele diz: Aos olhos dele, pois, tirarás para fora as tuas mobílias como quem vai se mudar, e tu sairás de tarde aos olhos dele, como sai mudando para o cativeiro. Faz à vista deles uma cobertura de parede, tiras para fora para ali, e aos olhos dele nos seus ombros escurás e tirarás, cobrirás o teu rosto, para que não veja, porque dei por sinal a casa de Israel. E assim fiz, como se deu uma ordem: as minhas mobílias tirei para fora de dia, as mobílias do cativeiro. Então à tarde fiz com uma mão uma parede escura e tirei para fora dos meus ombros e levei aos olhos dele. Pela manhã veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, porventura não te disse que a casa de Israel é casa rebelde? O que fazes tu? E disse: Assim diz o Senhor: a carga se refere ao príncipe em Jerusalém, e toda a casa de Israel está no meio dela. E assim diz o Senhor: isso será o vosso sinal. Assim lhe fará: irão para o exílio e cativeiro,
E o príncipe no meio dela levará aos ombros as mobílias nas escuras, e na abertura da parede tirará o seu rosto, e cobrirá com os olhos, não vejam a terra. Estenderei a rede sobre ele, e será apanhado no laço. Levarei à terra dos caldeus, contudo, ali morrerá. Diga glória a Deus. Aqui ele estava profetizando a respeito do rei de Israel. Zedequias, o último rei de Israel, da monarquia de Davi. Diz a palavra do Senhor que ele foi avisado por Jeremias por 11 anos que iria acontecer. Ele espancou, maltratou, menosprezou, desprezou a mensagem do profeta que havia sido confirmada por Ezequiel do outro lado, na Babilônia. E diz a palavra do Senhor que quando o rei Nabucodonosor cercou pela última vez Jerusalém no seu reinado, ele cercou por 18 meses, na verdade. 1 ano e 6 meses ele cercou Jerusalém. E quando eles acharam uma brecha na muralha, diz a palavra do Senhor que o rei tentou escapar pelo caminho de Jericó, disfarçado e levando algumas coisas, mas diz a palavra do Senhor que o exército da Babilônia o alcançou, pegou todos os seus filhos, matou na sua frente e depois vazou seus olhos e levou ele para a Babilônia, e lá ele morreu. Aquilo que estava sendo profetizado por Jeremias estava sendo confirmado agora pelo profeta Ezequiel. Ou seja, nós não podemos fugir do juízo do Senhor. Deus hoje ele manda dizer para mim e para você o que nós estamos fazendo da nossa vida. Será que nós estamos sendo chamados por Deus, por casa rebelde, por não ouvir a sua voz? Ou nós seremos chamados povo santo, povo escolhido, povo que ouve a voz do Senhor e escuta a sua voz? Talvez hoje você esteja experimentando o cativeiro, a humilhação, a luta, mas Deus hoje ele manda te dizer que ele tem restituição, ele tem providência. Se hoje você parar e dizer: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua direção para a minha vida, para que não venham pagar o preço, como o povo que ficou em Jerusalém, que havia de sofrer muito mais do que aquele que tinha sido levado pela primeira vez. Aonde você estiver, eu quero unir minha fé com a tua fé, a minha oração com a tua oração, e nós iremos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Ezequiel estava fazendo uma encenação do que havia de acontecer a milhares de quilômetros longe dele. Meu Deus, ele estava vendo o triste fim dos seus parentes, dos seus amigos que havia ficado em Jerusalém. Aí ele e o povo perceberam, meu Deus, que eles não tinham sido, Pai, castigados como eles deveriam ser castigados, porque ali, apesar de tudo, eles estavam em segurança, estavam comendo, vivendo bem, Senhor, ainda no cativeiro. Mas aqueles que ficassem lá iam ser mortos à espada. Aqueles que ficassem lá iam comer os seus próprios filhos porque a fome era tanta. Eles iam ver ainda muitas desgraças acontecer. Talvez nós nem sabemos, Pai. Talvez nós não fazemos nem noção, mas o Senhor já nos livrou de tanta coisa. O Senhor já nos livrou de tantas tribulações e mesmo assim, muitas das vezes nós só sabemos pedir, nós só sabemos reclamar. Perdão por isso, Senhor. E assim, Pai, abençoa a nossa vida. Não nos faz casa rebelde, Pai. Que a gente possa aprender a ouvir a Tua voz e obedecer. Meu Deus, para que a gente possa receber o Teu livramento, a Tua proteção e o Teu favor. Eu abençoo esse lar, essa casa. Repreendo o espírito da destruição, o espírito da tristeza, da angústia, da pobreza, da miséria. E assim eu profetizo bênção, profetizo vitória, profetizo paz. Coloque a mão na sua cabeça agora. Seja abençoado, abençoado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor. Se meu irmão ou a minha irmã crê, diz amém. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Esse foi o nosso Falando com Deus de hoje. Você que está aí do outro lado, está precisando de oração, de orientação espiritual, mande seu WhatsApp no número DDD 91 na frente, 999 24 90 08. Mande seu nome e sua causa, que eu estarei orando por você, é gratuito. Esse mesmo número, você pode também mandar sua mensagem e dizer: pastor, eu quero ser um ajudador desse ministério, dessa obra. Eu sei que o Senhor trabalha ajudando vidas, do ano sexto, na reforma e na construção da casa de oração. Então você pode entrar em contato nesse WhatsApp e dizer: pastor, eu quero ajudar. Eu estarei mandando o número da conta, e aquilo que Deus falar no seu coração, você vai estar ajudando a fazer a obra de Deus, amém?
Deus te abençoe, fica na paz. Tenha uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana na presença de Deus.